Bem, vamos iniciar mais uma aula de história, uma videoaula de história. Nessa aula para os segundos anos do ensino médio, em especial para os alunos do segundo 08 vespertino da Escola de Educação Básica de Araranguá. Lembrando que essa videoaula está sendo gravada, ficará à disposição em meu canal do YouTube. Peço a vocês que estão assistindo essa aula, que após assistirem, se inscrevam no meu canal, né, e compartilhe também essa aula com outros, para que aumente o alcance, né, principalmente nessa época de pandemia em que nós estamos vivendo, as dificuldades que temos nesse momento. Toda ajuda é bem-vinda. Então, tanto a inscrição no canal, como a compartilhar essa aula, para que a gente possa alcançar os nossos alunos. Sabemos o quanto é complicado para que muitos tenham acesso à internet, né? Mas, através de seus celulares, possam assistir vídeos no YouTube, e aí possam ter acesso a essa aula. Então, peço, que vocês me ajudem nesse momento. A aula de hoje, o tema, como falei, é referente ao segundo ensino médio, que iremos trabalhar hoje, né? Só deixa eu arrumar aqui, que eu esqueci de deixar aberto. Deixa eu agora poder compartilhar com vocês, só um momentinho. A aula de hoje é a expansão marítimo-comercial europeia. Temos que lembrar que esse momento na história da Europa é um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e também entre o sistema feudalista para o capitalista, né? Então, a Europa vive nessa transição nesse momento, né? É claro que esse não é um acontecimento isolado, né? Temos que pensar na história como vários pontos se interligando. Então, a expansão marítima ela só se dá por motivo de ter uma nova classe em ascensão, que é a burguesia. Também está ligado com o fato de que surgem os Estados Unificados, né? Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Então, há uma correlação entre os fatos históricos, eles não acontecem de forma isolada, desculpa. Então, a expansão marítimo-comercial europeia é um desses fatos, né, que vão marcar essa transição. Temos que lembrar que também essa relação comercial da Europa com os asiáticos, vão se chamar, né, com os indianos, com os chineses, japoneses, ela não se deu, é um erro acreditar que ela se dá apenas nesse momento. Na verdade, ela vem se dando desde o Império Romano, né? Então, que há essa relação comercial. Mas, é claro, ela se intensifica a partir do século XV e século XVI, né? Então, primeiro temos que lembrar que o que levou os europeus a se atraírem, né, a um além-mar para buscar especiarias, outros produtos. Como eu falei anteriormente, nesse período, a relação comercial, como a gente observa ali, era feita pelas cidades, pelos comerciantes de Gênova e Veneza, que buscavam esses produtos no Oriente Médio, né, ali, principalmente ali em Constantinopla, no Egito, e revendiam por toda a Europa. É claro que esses produtos, ao chegarem na Europa, eles chegavam, para ter uma ideia, 40 vezes mais caros, né? O valor era 40 vezes maior, né? Então, isso dificultava muito, era muito caro
e poucos tinham acesso a isso. Outro fator importante, aí temos que lembrar também, que era os mitos da época, né? Muitos chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, né? Porque eles viam o Oceano Atlântico como um lugar onde, quando fosse em direção ao sul, até por conta da linha do Equador que eles desconheciam, mas e o calor ia aumentando, eles achavam que no sul as águas estariam fervendo, seriam habitados por monstros, né, tremendos, né, serpentes marítimas gigantes, né, e é claro, além de que o temor do fim do mundo, né, acreditava-se que, como eles acreditavam que a Terra era plana, né, acreditava-se que em algum momento o mundo acabaria e os navios cairiam no abismo, né? Não podemos esquecer que hoje também tem alguns que acreditam que a Terra é plana, voltar a acreditar que a Terra é plana em pleno século XXI, né? Principalmente após, né, a corrida espacial. Outro fator a considerar que vão obrigar os europeus a se lançar no perigoso Mar Tenebroso, né, no além-mar, no Oceano Atlântico, é o fato de que, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, eles passam a cobrar taxas altíssimas das caravanas, o que eleva ainda mais o preço das especiarias, né? Que aumenta mais o preço. Então, o que realmente eles buscavam? Né? Porque enfrentar o mar é uma coisa, né? Mas eles queriam buscar, além das especiarias, né, entendendo especiarias como os temperos que a gente usa hoje em casa de forma comum, né, cravo da Índia, como mostra ali, pimenta do reino, né, essas especiarias que eram tão importantes na Europa e que algumas eram desconhecidas na Europa, né? E é claro, além dessas especiarias, é óbvio que não era só isso que os movia, eles também queriam ir atrás das lendas das cidades de ouro, somente Marco Polo vai descrever na China e na Índia, cidades feitas de ouro e tal, e aí vão atrás também de ouro e prata, né? Então, os metais preciosos são também, uma das razões que levam esses homens, né, a se lançar. Outra coisa importante a ser considerada também por trás disso tem que ter, claro, nem sempre apenas o discurso econômico, o discurso de ganância, né, vai convencer as pessoas a tomar tal empreitada. Outro fator importante que temos que considerar também é a ideia de que eles estariam levando para outras terras o cristianismo, né? A salvação. Então, temos que considerar esse fator também. Então, quem vai ser o pioneiro, né? Qual país europeu vai se lançar primeiro ao mar? O primeiro a fazer isso é Portugal, por várias razões, né? Portugal, ele é o país mais ocidental da Europa, né? Ele está nas costas do Oceano Atlântico, tá? Os portugueses, desde o princípio, já navegavam por essas costas do Atlântico, né, para pesca ou viagem próxima, aqui indo até no Estreito de Gibraltar, então, porque já tinham uma experiência de navegação no Oceano Atlântico, embora fosse muito próximo à costa, eles não se aventuravam a se afastar muito da costa, né? E, é claro, Portugal vai acabar também tendo outras condições que vão favorecer esse seu pioneirismo, né? Primeiro, o fato de Portugal ser o primeiro Estado na Europa a ser unificado, né? O que ser unificado, né? É o primeiro país na Europa em que o poder vai estar nas mãos de um rei, né? O rei vai centralizar esse poder. Isso é importante porque o rei vai criar condições no surgimento do Estado-nação, né? Um Estado organizado que tenha lei, que tenha
segurança, né, um corpo militar, um exército, para dar segurança às atividades comerciais, né, leis que possam assegurar essas atividades comerciais, uma moeda única circulando em todo o território nacional, né? Então, esse poder centralizado é muito importante. E, é claro, uma aliança, isso vai proporcionar uma aliança entre o rei, entre a coroa e a burguesia, né? A burguesia precisa desse espaço centralizado, organizado, até porque, se vamos pensar em comércio, né, aquela realidade feudal fica difícil para a burguesia. Né? Por que, que fica difícil? Porque aquela realidade feudal em que cada feudo tem o seu próprio chefe, cada feudo tem a sua própria moeda, isso dificultava muito para os comerciantes fazer comércio no feudalismo. Então, essa relação com o rei, essa relação da burguesia com a coroa, essa relação com o rei, é muito importante nesse sentido, né? Porque o rei vai possibilitar que todo o espaço nacional seja regido por uma moeda única. E não só isso, né? Vai ter também uma segurança de transitar, né? Eles não vão, o rei vai ficar responsável por cuidar da segurança, né? do exército, enfim. Então, primeiro, começa ali, Dom João resolve ocupar Ceuta, observem que é uma região aqui no norte, né, é uma península no norte da África, que depois vai ser tomada pela Espanha, mas a princípio os portugueses que tomam, né, vai ocupar, dando início a essa corrida, a esse interesse de Portugal pelas navegações, e o seu filho, o infante Dom Henrique, vai ser atraído pelas promessas, né, de ouro no Reino de Mali, que na época o Reino de Mali tem muito ouro, né, aquela ideia de que haveria muito ouro em Mali, né, eu esqueci a palavra correta, deixa eu tentar essa informação, né, de que haveria a existência de ouro no Reino de Mali, que fica, observem que fica mais ao sul, ali na África, né, mais ao sul, comparando com Ceuta. E temos que lembrar que toda essa região aqui da costa africana ainda era desconhecida para os portugueses, né? E, é claro, nesse momento, não bastava apenas ser um Estado unificado, é óbvio, precisava de novas, de fundamentos, de conhecimentos para se aventurar nesse momento, né? E aí surge a famosa escola de Sagres, que, na verdade, não foi uma instituição, a gente, quando pensa em escola de Sagres, pensa uma instituição física. Não, ela vai ser incentivada por Dom Henrique, né? Mas ela mais é uma reunião de cartógrafos, astrônomos, matemáticos e navegadores que vão estudar aquele legado já deixado pelos fenícios, por outras civilizações, né, do conhecimento que eles tinham da terra, né, de sua própria navegação. Temos que lembrar que tanto os fenícios quanto os egípcios, eles já navegaram muito, né? Os fenícios navegaram por quase todo todo o mar Mediterrâneo. Tem fonte que os fenícios chegam até a América, né? Embora não tenha provas, mas tem relatos disso, e todo o conhecimento árabe. E por que isso vai ser importante? Temos que também lembrar que, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela proibiu qualquer interesse nesse tipo de conhecimento, até porque a escrita é muito restrita à Igreja. Então, esse conhecimento vem à tona, né, nesse renascimento cultural. E a Escola de Sagres, essa reunião de cartógrafos, astrônomos, matemáticos e navegadores, vai dar impulso às navegações, porque vão criar novas cartas náuticas, né, novos mapas, que vão auxiliar. É claro que, junto disso, nós temos novas tecnologias, como o astrolábio, né, que é uma invenção, se não me falha a memória, árabe, né, os árabes que inventaram, mas que vão possibilitar que os navegadores pudessem viajar à noite
né, e assim se orientar com o movimento das estrelas, né, e dos planetas. Também o aperfeiçoamento e o uso da bússola, né, que já era conhecida, mas vai ser amplamente utilizada nesse momento. E, é claro, o mais importante, a invenção da caravela, né? A caravela, que é essa embarcação, ela é uma embarcação onde o que característica dela é uma Manaus que tem uma quilha mais funda, né? Ela tem uma quilha mais profunda que possibilita ela enfrentar as ondas em alto mar, né? Então tem que pensar que as ondas no alto mar não são as mesmas ondas que estão na costa e nem tão pouco ali no que eles conheciam e tinham conhecimento no mar Mediterrâneo, né? Que o mar Mediterrâneo é um mar fechado, mas o Oceano Atlântico é um oceano aberto. Então precisava de uma tecnologia melhor. E os portugueses, eles vão sair na frente nesse momento porque eles já têm essa experiência, né? Como eu falei, eles tinham já o hábito de pescar no Oceano Atlântico. Então, eles vão aperfeiçoando as suas os seus navios até criar, né, a caravela, e depois, obviamente, vão criar o galeão, vão criar outros navios, mas a caravela vai ser a mais importante nesse momento. Depois, quando os portugueses iniciam, né, ali entre 1420 e 27, eles vão ocupar as ilhas de Açores. Perceba aqui, né, que Açores está na direção de Portugal, no Oceano Atlântico, e a ilha e o arquipélago e a ilha de Madeira. Então, nós vamos ver aqui os dois arquipélagos sendo dominados pelos portugueses, né, onde eles vão iniciar ali uma produção agrícola nessas regiões. Então, o primeiro momento das navegações, né, o primeiro ato das navegações portuguesas. E o mais importante, eles vão conseguir ultrapassar, em 1434, essa região aqui, que é o Cabo Bojador. Por que essa região é importante? É uma região, você observa, que é cheia de ilhas, né, já que é um arquipélago, e ali tem muitos recifes, né, e é uma região extremamente difícil de ser ultrapassada para a tecnologia da época. Tanto é que tinha-se o cabo bojador como ali seria o limite do mundo, né? Ali seria o fim do mundo. Dali haveria o precipício onde cairia os navios. Por isso eu coloquei essa imagem aqui ao lado para lembrar que eles tinham esse medo, né? Então, a dificuldade do carro bojador era intransponível, né? Dali, e não tinha condições de seguir adiante. Temos que lembrar que eles não tinham tecnologia e nem conhecimento de como seria ir além disso, né? E aí eles conseguem, em 1434, eles conseguem ultrapassar esse cabo, né? E aí dá início a toda a circunnavegação da costa africana, que vai ser importante para os portugueses. Também, e aí, a partir dessa circunnavegação, né, os portugueses vão ocupando, vão ocupando toda a costa africana, né, e ali vão fazendo feitorias, e começa a caça, né, e a venda de almas, né, que começa ali em 1444, a chegar na Europa os primeiros africanos escravizados, né, destinados à venda pelos portugueses, né? Então, além de especiarias, temos que lembrar que eles também comercializaram vidas, né, pessoas, né, que foram escravizadas pelos europeus. E aí começa toda aquela navegação que a gente conhece tradicionalmente, todos aqueles navegadores que vão, então, a partir do momento que circunnavegaram a África, né? Observe aqui no mapa, né? Que faz toda, começa com Bartolomeu Dias, que consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas, né? Que ele vai ser importante, que o Bartolomeu Dias ele vai ser o indivíduo que consegue e no outro lado da África, né, após o Cabo das Tormentas, que mais tarde vai ser chamado de Cabo da Boa Esperança.
Também temos, em 1498, Vasco da Gama, que é o primeiro português a chegar nas Índias, propriamente dito. Ele chega na cidade de Calicut, né? Então, ele é o primeiro português a concretizar esse sonho de chegar ao Oriente, às Índias, né? Depois disso. E aí ocorre uma coisa interessante, né? Que são o reino de Castela e Aragão, que vai ser através do casamento dos príncipes católicos, Isabel e Fernando, né? Vai se tornar mais tarde a Espanha, né? Vai ser a unificação da Espanha. E os reis católicos, eles estão também interessados na navegação. Na verdade, os reis católicos estão mais interessados na expulsão dos mouros, né, dos muçulmanos do território espanhol, e aí eles conseguem realizar esse sonho em janeiro de 1492, quando Granada é tomada, né, e os muçulmanos expulsos, então eles conseguem, a partir do momento, unificar a Espanha. Então, nesse momento, a burguesia espanhola também se sente, agora que tem um Estado unificado, né, uma coroa, né, e uma moeda própria, também estão interessados em buscar o seu quinhão no além-mar. Porém, tinha um problema. Que problema é esse? Um problema de geografia. Simples. Né? Ir para o além-mar, né? Ir para buscar esses produtos tão importantes, né? Na Europa, era pelo mar Mediterrâneo, não daria, que já era controlada pelos turcos otomanos, né? E o comércio ali era feito por cidades italianas. Pelo Atlântico Sul, já era um domínio português. Né? Sabia-se que ao norte era complicado, porque por causa da região polar. Então, o que restava? Restava uma viagem a oeste, né? Viajar em direção a oeste, que é a tese de Colombo. Né? Colombo vai defender que a Terra é redonda, naquele momento, e que se viajasse em direção a oeste, daria a volta, né? E chegaria no outro lado, chegaria no Oriente tranquilamente. Então, é essa empreitada de Colombo. Então, ele sai, se não me engano, em agosto, né, de 1492, não me lembro mesmo, e chega no dia 12 de outubro do mesmo ano, de 1492, ele chega à América. Né? Colombo descobre a América, né, nesse dia. Então, e aí ele acredita que ele havia chego às Índias, tanto é que ele vai dar o nome dos habitantes que moram aqui de índios. Né? Não, ele vai fazer 3 viagens à América, inclusive construir uma cidade, mas ele morre desconhecendo que, na verdade, ele não tinha chego à América, não tinha chego às Índias, mas tinha encontrado um novo continente. A partir do momento que os portugueses, que os espanhóis chegaram à América, né, pelo lado oeste, acreditando ter chegado às Índias, houve uma rivalidade com Portugal, inclusive guerras por disputa de terras, tal, e aí houve uma necessidade de um acordo entre a Inglaterra e Portugal pelo posse das terras além-mar, das terras no Oceano Atlântico. Então, esse acordo houve uma primeira tentativa de acordo em 1493, que foi mediado pelo Papa, né? Foi feito pelo Papa, na verdade. Temos que lembrar que o Papa era espanhol, né? E aí foi mediado pelo Papa, e esse acordo chamou-se Bula Intercoetera. E aí essa bula é interessante, que dizia o seguinte: a partir do arquipélago de Açores, 100 léguas do arquipélago de Açores, tudo que estivesse a oeste do arquipélago seria da Espanha, e tudo que tivesse
A oeste seria de Portugal. Eu inverti aqui os bonequinhos, depois eu tenho que corrigir isso. Né? Seria de Portugal. Então, reparem que nesse acordo, se ele tivesse sido mantido, as terras brasileiras, o Brasil ficaria sob o domínio espanhol. Né? O Brasil ficaria dentro do domínio espanhol. Talvez por essa razão, os portugueses não aceitaram, acabaram não aceitando esse acordo, e, através de uma mediação com a Inglaterra, um ano depois, em 1494, eles fazem um novo acordo, né, refazendo os cálculos, né, tanto que agora eles não vai ser, o limite não vai ser mais a ilha, o arquipélago de Açores, mas o arquipélago de Cabo Verde, né, a partir do arquipélago de Cabo Verde, eles vão traçar uma linha imaginária, um meridiano, em que estaria situado a 370 léguas. Então, tudo que estivesse a oeste seria da Espanha, e tudo que tivesse a oeste seria de Portugal. Então, observem que agora, nesse mapa, entra as terras brasileiras. Né? O Brasil vai fazer parte dos domínios portugueses, né? Que é aonde ali hoje seria o limite do Tratado de Tordesilhas, hoje seria ao norte a cidade de Belém, se não falei a memória, é isso, né? E ao sul, Laguna, em Santa Catarina, né? Que são os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, ora, por que essa insistência dos portugueses de trocar, né, o acordo, de mudar o acordo? É porque se acreditava-se, até hoje, né, que os portugueses já sabiam da existência do Brasil naquele momento, e, porém, eles não tomaram posse das terras, porque se o fizessem, de acordo com o documento anterior, teriam que entregar as terras para a Espanha, né? E, obviamente, depois a Espanha não iria querer mudar o acordo de jeito nenhum. Então, é importante, primeiro, mudar o acordo, para depois, então, tomar posse do Brasil, né? Que vai ser o que vai acontecer em seguida, né? Então, em 1500, o navegador português, né, Pedro Álvares Cabral, vem e toma posse do território brasileiro. E aí é interessante, porque, aqui ocorrem também outras curiosidades, né? É claro que, a princípio, essa terra vai ter dois nomes, né? Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, de acordo com a gente conhece na história oficial, para depois Brasil. E aí disse que é Brasil por conta do pau-brasil. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que essas terras já eram conhecidas na Idade Média, pelo menos mitologicamente, onde eles achavam que aqui, como eles acreditavam que aqui no sul do Atlântico as águas estariam fervendo, né, seriam águas borbulhantes, efervescentes, estariam fervendo, teria uma terra aqui no Atlântico Sul chamada de Terra Brasilis, ou Terra em Brasa, né, que eles, então, inclusive, alguns historiadores dizem que o fato, inclusive, da madeira de cor avermelhada chamar-se pau-brasil em referência a essa terra Brasilis, nessa terra de Brasa. Então, o nome Brasil já era conhecido. Então, dificilmente ele veio do pau-brasil. Depois, em seguida, no ano seguinte, Américo Vespúcio, a serviço rei de Portugal, ele descobre, e aí observa aqui nesse mapa, né, esse é o mapa feito por Américo Vespúcio, que a terra descoberta, né, por Colombo e ali por Cabral não fazia parte das Índias, né, é uma terra nova, né, uma terra, seria um novo continente, né, e aí, por isso, mais tarde, vai se dar-se erroneamente o nome do continente de América, em homenagem a Américo Vespúcio, embora quem tenha descoberto tenha sido Colombo, né? Mas isso só vai ser corrigido no século XIX, né? Porque até então é Américo Vespúcio que vai ser dado crédito da descoberta do novo continente. Mas ele fez apenas uma circunnavegação que ele vai, né, verificar que realmente era um novo continente. Daí temos também
em 1519, Fernão Magalhães, que é um português, porém agora ele está a serviço do rei da Espanha, e ele vai, então, ser o primeiro navegador a ultrapassar o Estreito de Magalhães, aqui no sul, né? Claro que não tinha esse nome, vai receber esse nome em homenagem a ele, e ele, então, chega nas Índias, né? Chega no Oriente, perdão, chega na Ásia, passando pelo sul, atravessando o sul da América do Sul, né? E aí ele realiza o sonho de Colombo, né? O sonho de chegar à Ásia através, em direção ao oeste, né? Em direção, passando pela América. É claro que eles tiveram que contornar a América, né? E aí, depois disso, com isso, começa a haver uma troca incessante de materiais, né? Circulando, principalmente no Oceano Atlântico, entre a América e a Europa, e tanto de um lado como para o outro. Nós temos que lembrar que se por um lado a Europa trazia para a América alguns produtos, né, como o arroz, enfim, alguns produtos que era plantado, né, também levavam da América para a Europa produtos que eram só encontrados na América, que acabou sendo plantado em outros lugares, como é o caso da batata, né? É o caso do milho, né? Então, que são produtos puramente americanos que acabaram sendo levados para a Europa e aí espalhados pelo mundo inteiro. Então, há esse momento com essas colônias além-mar, né? Há um crescimento constante, há uma troca constante de mercadorias. E essa revolução comercial é chamada, vai dar início a um novo princípio econômico que vai ser chamado de mercantilismo. O mercantilismo é um princípio econômico baseado no metalismo, quer dizer, na relação, no acúmulo de metais preciosos, tá? Em que o país tenha que ter a balança comercial favorável, quer dizer, ele tenha que exportar mais do que importar, né? Isso é importante para manter as relações, e é claro, esses países criam políticas protecionistas, né? Política de proteção, taxando os produtos de outros países, os produtos importados, com uma taxa maior, né? Uma taxa alfandegária maior do que os seus produtos, para favorecer, obviamente, a sua burguesia, né, para favorecer as suas empresas. E, claro, isso vai acabar levando a relação entre a metrópole e a colônia a um pacto que é chamado Pacto Colonial, né? Na verdade, a metrópole transforma as colônias numa economia complementar à sua, para garantir o seu próprio enriquecimento. Por que isso? Porque a colônia vai importar, né, a metrópole vai importar da colônia as matérias-primas, que são mais baratas, e exportar para as colônias os produtos manufaturados e os escravos, o que acaba, né, ela acaba lucrando mais do que a colônia, claro, porque pela relação que eu falei, que a balança comercial vai ter que estar sempre favorável à metrópole. Então, essa relação, esse pacto colonial, que vai ser feito entre a metrópole e a colônia. Detalhe, e é uma exclusividade, quer dizer, no caso, Portugal é a metrópole, Brasil é a colônia. O Brasil só pode manter relações comerciais com Portugal. O Brasil não tem, enquanto colônia, ele não tinha liberdade para comprar de outras colônias ou de outras metrópoles, né? Ele só podia comprar de Portugal, né? E aí existia, claro, existe todo um órgão de controle, né, em volta disso. E aí surgem os chamados impérios ibéricos, né, que, a partir do século XVI, Portugal ele vai ter várias feitorias, a colônia, né, as colônias portuguesas, observem no mapa que ela alcança desde a América, a África e boa parte da Ásia, né? Portugal estende o seu império comercial, tanto é que hoje
Portugal é uma dos idiomas mais falados em termos territorialmente, né, dos idiomas europeus. Claro que nos compara ao inglês, que não mas regiões que tiveram o português como sua língua natural, né, sua língua nacional, chegou a ser o maior país europeu, né, nessa condição. Então, Portugal, desculpa, é um deles. Depois vem a Espanha, né? A Espanha vai ter o controle da maior parte do continente americano, né? O império colonial espanhol na América é imenso, tanto é que ela acaba dividindo para melhor governar todo o seu território em vice-reinos e capitanias, né? Ao contrário dos portugueses que dividiram só em capitanias, né? Eles aqui vão dividir em vice-reinos, né? E, é claro, as explorações ficaram somente com portugueses e espanhóis? É óbvio que não, né? A França e a Inglaterra também quiseram, e a Holanda, mais tarde, vão também querer uma parte dessas navegações. Tanto é que o próprio rei francês, ele diz que desconhece qualquer testamento de Adão, deixando as terras para Portugal e Espanha. Mas não é isso que ele fala, né? Faz um comentário, e aí ele ordena, né, que também ele vai invadir as terras no além-mar, as terras na América, que não tiverem que não tiverem ocupadas. Né? E aí ele vai fazer isso. Né? O primeiro que ele vai fazer isso é em 1535, enquanto o navegador Jack, ele chega ao Canadá, né? Que no primeiro momento, por ser uma terra muito fria, não vai atrair muito interesse dos franceses. Até porque eles também vão invadir regiões ali na América Central, na América do Sul, né? Mas no primeiro momento, até claro que depois eles vão colonizar o Canadá. Né? Temos os ingleses também, né? Os ingleses eles vão ocupar, em 1584, Walter Raleigh funda a Virgínia, né? Que é uma que dá esse nome à região em homenagem a Elizabeth I, que era chamada de Rainha Virgem, por não ter se casado, né? E em 1607, desculpa, é fundada Jamestown, que é uma cidade, né, que vai ser ali para onde vão os primeiros ingleses que vão viver nos Estados Unidos. E, é claro, depois a partir daí é fundada outras colônias, né? E aí, nos meados do século XVIII, é fundada as 13 colônias, para onde vão boa parte dos puritanos, né? Temos que lembrar que muitos desses ingleses, escoceses, irlandeses, que vão para as 13 colônias, eles vão para as 13 colônias com o objetivo de morar na nova terra, né? Porque eles querem fundar uma nova Jerusalém. Temos que lembrar que muitos eles estão fugindo da perseguição religiosa que ocorre na Inglaterra. Então, há esse comportamento aqui nas 13 colônias e que vai diferenciar bastante as 13 colônias, né? Porque enquanto que para o norte das 13 dos Estados Unidos, essa região aqui ao norte, vão vir pessoas, como eu falei, que são pessoas que estão fugindo da Inglaterra, ou da Irlanda, ou da Escócia, e querem morar no lugar para morar. No primeiro momento, nas terras do sul, vão vir para cá ladrões, né? Vão vir também para cá nesse primeiro momento, desculpa explicar aqui, que eu sempre pego aqui, que são pessoas aventureiros, né? Que não tem que não tem interesse, eles não têm, ao contrário do norte, eles não têm muito interesse de se estabelecer ou sonhos de criar uma nova terra. Não, são apenas aventureiros, são alguns, inclusive, eles estão fugindo da própria coroa,
que vão para o sul. Porém, mais no reino de Carlos I, essa região também vai acabar sendo vindo para cá grandes proprietários de terras que vêm para essa região com o objetivo de plantar. Até temos que entender que o clima na região, nas colônias do norte, enquanto a colônia do norte predomina o clima temperado, né, que é mais frio, já nas colônias do norte predomina um clima mais subtropical, né, mais quente, vamos dizer assim, não tão subtropical, mas mais quente do que no norte. Né? Então, isso também vai restabelecer a diferença econômica entre as duas regiões. Inclusive, enquanto aqui, nas regiões do norte, vai se predominar a pequena propriedade rural, inclusive uma constituição mais urbanizada, e, consequentemente, isso vai favorecer o surgimento de manufaturas e, mais tarde, indústria. O Sul vai predominar uma formação de grandes propriedades rurais, né, e a mão de obra escrava. Então, vai ser essa diferença que até hoje diferencia os Estados Unidos. Né? Enquanto os Yankees, né, ao norte, eles são mais urbanizados, mais industrializados, o Sul é mais escravista. Né? Então, há também essa diferença na formação dos Estados Unidos, vai marcar também decisivamente a história atual dos Estados Unidos. A própria história do racismo norte-americano está fundada, né, na sua história, na forma como os Estados Unidos foram constituídos a partir dessas 13 colônias. Então, percebam que as navegações elas vão ser decisivas para não só os países europeus, no que diz respeito ao seu enriquecimento, à exploração que essas nações vão manter, não só na América, mas em todo o mundo, né, como na África, na Ásia, né, pega ali a respeito de Hong Kong, Macau, né, que eram colônias tanto da Hong Kong da Inglaterra e Macau de Portugal, né. O que acontece também hoje, né, em outras regiões do Pacífico, mas o fato de que toda essa região acaba incorporando e assimilando a cultura europeia, os idiomas europeus. Né? A civilização nativa, ela é submissa, ela é subjugada, não submissa, desculpa, ela é subjugada e algumas, inclusive, exterminada, em contrapartida de uma civilização europeia, ou de origem europeia, que vai acabar predominando nessas regiões. Então, aí nós temos as expedições, ela dá início no processo de colonização da América, que é o próximo assunto que nós vamos ver em seguida. Então, percebam que há essa relação, né? O fato de que, de nós hoje termos aqui na América países que falam idiomas e que creem em religião europeias, não tem a ver com essa expedição. Né? O fato de que os europeus, num dado momento, por razões econômicas e comerciais, vieram para a América em busca do Eldorado, né? Em busca do enriquecimento. E aí aqui fundaram, né, subjugaram, como eu falei anteriormente, as populações nativas, até porque eles vão ter maiores tecnologias, isso nós vamos ver depois, né, e aí vão fundar essas colônias. Então, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro para esse tema. Lembrando que eu gostaria que vocês não esquecessem de se inscrever no canal e compartilhar também essas aulas com seus colegas. E lembrando que, nessa pandemia, embora podemos ter aulas presenciais novamente, como acredito que vamos retornar, infelizmente, né, sem vacina,
eu ainda estarei disponibilizando, durante esse período, algumas aulas presenciais serão gravadas como videoaulas, para que vocês tenham um contato de reforço do que é explicado em sala de aula. Então, agradeço a todos, né, e até a próxima videoaula. Deixa eu só parar aqui. Ok.